She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Oh, great girl, you make me feel some type of way. Oi gente, bem-vindo ao primeiro estúdio vlog narrado. Eu espero muito que vocês gostem. E como vocês viram, a minha primeira aula foi biologia, então eu filmei um pouquinho. E aí depois, a segunda já foi matemática. Aí a gente tava fazendo os exercícios. E essa sou eu fingindo que tô entendendo a matéria, copiando tudo que o professor tava anotando. E eu tava anotando em post-it porque eu prefiro. Depois comecei a anotar todas as lições de casa que eu tinha pra fazer. E aí, essa era a terceira aula, que era geografia. Então a professora tava fazendo correção dos exercícios. E aí depois que acabou eu comecei a estudar. Então eu coloquei Lo-Fi, que eu amo, esse aí é brasileiro. E comecei a estudar biologia. Então era meio-dia, como vocês podem ver. E comecei a anotar todos os temas que eu queria estudar. Mesmo que eu não estudasse todos, não tinha problema, mas eu anotei. Aí comecei a grifar a matéria, né, que é a parte mais importante, que eu ia anotar no resumo. Então isso é uma super dica, leia antes toda a parte, antes de anotar no resumo, para você não ficar perdido. Bom, comecei a fazer o título, eu tive que fazer em outra folha porque eu errei quando eu fiz na folha que eu faria o resumo. Aí comecei a anotar, então fiz os subtítulos, eu gosto de fazer ele mais destacado para mim entender o que eu tô anotando. E resumo de biologia geralmente os meus, eu coloco bastante desenho porque eu tenho uma memória bem visual, então pra mim fica mais fácil. Então vocês vão ver que ao decorrer do vídeo eu vou fazer vários desenhos. E quando você tá fazendo o seu resumo, vai muito de você. Se você não quiser, não faz. Mas como a minha memória é visual, eu decoro muito mais fácil, assim. Então eu prefiro fazer e eu acho que fica super bonitinho também. Então aí eu tava fazendo os tipos de epiderme. E aí depois eu comecei a anotar os anexos da epiderme. E foi esse o resultado do primeiro resumo. Bom, então esses eram os tópicos que eu já tinha estudado. E aí eu fui fazer uma pausa pro almoço. Meu almoço ia ser caldinho de feijão. Essa era a bagunça que tava. E aí eu resolvi assistir um pouquinho. Então comecei a procurar algum vídeo no YouTube. E aí eu já pulei pra quinta-feira porque depois eu acabei não fazendo mais nada. Bom, eu só filmei a última aula porque meu tablet tá ruim, então não consegui gravar porque as outras eu assisti pelo celular. Aí eu lavei louça, fui dobrar essas roupas, dei uma geral no meu quarto, né, pra poder estudar e... porque eu sou muito assim, aí fui fazer minha skincare e comi uma pitaia que eu amo, coloquei meu Lo-Fi de novo e aí abri os slides da minha professora, né, porque eu tava anotando coisas do slide e da apostila nos resumos de biologia. Aí comecei a fazer outro título, que eu gosto de fazer sempre os títulos pra mim entender do que eu tô falando. E eu uso esse método da folha dividida, que pra mim funciona muito mais, porque cabe mais informação e eu acho que fica muito melhor. Mas cabe a você testar o método e usar o seu favorito. Bom, então continuei anotando, como vocês podem ver tem mais desenho. E eu gosto muito de fazer resumos assim. E aí sempre que eu ia anotando algum tópico, eu ia riscando, né, os que eu já tinha anotado, a minha listinha que eu tinha feito no caderno. E eu recomendo muito vocês anotarem todos os temas que você tem que estudar, porque fica muito mais fácil. E esse foi o resultado do resumo. Bom, então, como vocês podem ver, é assim que eu faço minha organização. E aí fiz uma pausa, fui tomar sucrilhos, leite com sucrilhos. E eu esquento o leite, eu sei que tem gente que toma gelado, mas eu prefiro o leite quente. E é isso, então. E vocês vão ver que eu tô sempre comendo sucrilhos, tá? Eu sou bem viciada. Então aí eu coloquei os sucrilhos e aí fui assistir. Tava passando Malhação, então eu amo, eu fiquei assistindo. E depois fui ver um vídeo da Nina enquanto eu fazia lições, porque a minha mãe tava usando minha escrivaninha. Aí, sexta-feira, comecei arrumando meu cabelo. Eu tinha 40 minutos pra fazer algumas coisas, porque a minha aula ia começar só 8h40. E aí fui terminar o meu resumo de biologia, porque demora esses resumos, porque são bem longos. E aí de novo fui comer sucrilhos com leite. E aí a aula já tinha começado. Não consegui mostrar muito, porque como eu disse, meu tablet tá com problema. Mas foi isso, foi bem rapidinho esse estúdio vlog. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E agora eu só vou mostrar eu terminando o resumo e o resultado dele. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse jeito de narrar isso de vlog. Como eu comecei agora, eu tô meio perdida, mas foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Se inscreva no canal para mais vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!